Ler alguns trechos da palavra de Deus. Queria que você se concentrasse neste lugar, que você pudesse criar uma expectativa em Deus para aquilo que o Senhor tem a falar nos nossos corações. Que as nossas mentes estejam cativas ao Senhor. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus de graça e de bondade, nós te louvamos, Senhor, quando nos reunimos nessa casa de oração para proclamarmos o teu santo nome. Pai, somos gratos por cada vida que chegou aqui nessa noite. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe as expectativas, ansiedades, tristezas que rondam o coração dos seus filhos e filhas, como também a alegria e o regozijo em estarem na tua casa. Nós já adoramos o teu santo nome, já podemos ouvir a tua voz através dos cânticos espirituais, mas nós queremos mais de ti, Senhor. Fala o nosso coração através da tua palavra lida, que ela encontre guarida nos nossos corações para não pecarmos contra ti. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor meu, rocha minha, redentor meu. Amém. Amém. Quem é você quando Deus te faz perder? Quem é você quando Deus te faz perder? É sobre esse tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Baseado nesse texto do livro de Jó, irmãos, nós vivemos numa cultura de vitória. As pessoas, elas costumam viver uma vida de vitória. As nossas orações, elas sempre pedem ao Senhor por vitória. Os louvores que nós entoamos, ou os louvores que nós ouvimos muitos entoarem, sempre falam sobre vitória, sobre conquista. E muitas pessoas, irmãos e irmãs, associam a bênção com um acúmulo de saúde, de avanço, de portas abertas. Muitas pessoas focam a sua vida, uma vida de vitória. Que o cristão, ele precisa andar sempre em vitória. Que o cristão, ele tem que ser cabeça e não cauda. Que o cristão sempre tem que estar acima de tudo e de todos. E nós somos levados, irmãos e irmãs, a vivermos uma cultura desta. E quando essas coisas não acontecem na nossa vida, muitas vezes nós nos frustramos. Mas quando Deus nos leva para um vale de perdas, já parou para pensar sobre isso? Quando Deus nos conduz para um vale de perdas na nossa vida, quando Deus permite, irmãos e irmãs, que algo precioso seja arrancado de nós, seja um sonho, seja um projeto de vida, seja uma relação, seja um ente querido quando nós perdemos, ou até mesmo, irmãos, uma instabilidade emocional e financeira quando foge de nós. Quando nós perdemos um emprego, quando a conta está no vermelho, quando um filho está enfermo, quando nós estamos vivendo dificuldades emocionais, é nesse momento que surge exatamente a pergunta que ecoa como um espelho na nossa alma. Quem é você quando Deus te faz perder? Quem somos nós, irmãos, quando existem perdas na nossa vida? Como é que nós agimos com Deus quando há perdas? Como é que nós agimos com Deus quando nada está bem conosco?
quando nós perdemos algo de mais precioso, principalmente quando nós perdemos um ente querido. Quem é você quando há perdas na sua vida? Essa pergunta, irmãos e irmãs, não é sobre perda em si, mas sobre o tipo de pessoa que você se revela quando há perdas. Quando a coisa aperta, quando o céu parece estar calado, quando aquilo que você construiu com tanto esforço desaba diante dos seus olhos. Como nós nos comportamos? Como nós agimos diante dessa situação? Deus, irmãos e irmãs, não está apenas interessado no que você faz quando vence, mas Deus está interessado em saber quem você se torna quando você perde. Quem você se torna quando há perdas. Nós vamos aprender, irmãos, nessa noite, com homens da Bíblia, que ao perderem, eles revelaram ser verdadeiro seu coração. Eles revelaram o que existia no seu coração. E eu queria que nessa noite você estivesse atento. Quando esses homens perderam e revelaram aquilo que estava no seu coração, e eles foram moldados por Deus de maneira profunda e eterna. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, através desse texto lido de Jó capítulo 1, é de que a perda, ela revela o verdadeiro eu. Repita comigo: a perda revela o meu verdadeiro eu. E o texto lido nessa noite fala exatamente de um homem chamado Jó. Jó era o adorador que não dependia da bênção. Jó nos ensina como adorar. Jó, irmãos, foi um adorador que não dependia da bênção para adorar a Deus. Jó, ele não adorava a Deus só quando as coisas estavam boas. Jó não adorava a Deus apenas quando ele estava com saúde. Jó não adorava a Deus apenas quando ele tinha muitos servos a servi-lo. Jó não adorou a Deus simplesmente pelo fato de ter muitos filhos, de ser um homem mais rico daquela região. Não, irmãos. Jó, a palavra de Deus nos diz que ele perde tudo em um só dia. Em um só dia, Jó perde riqueza, filhos, segurança e a sua saúde. E qual é a atitude de Jó, irmãos e irmãs? Olhe na sua Bíblia, o texto lido, capítulo 1, versículo 20 e 21. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça e então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Adorar a Deus, irmãos, não só quando tudo vai bem, mas adorar a Deus quando as coisas não estão bem também. Adorar a Deus na enfermidade, adorar a Deus na tristeza, adorar a Deus quando há perdas, adorar a Deus quando há angústia no coração. E o texto nos mostra que a primeira atitude de Jó, quando Jó recebe a notícia de todas essas perdas, de tudo que ele tinha no campo, das suas riquezas, dos seus filhos, dos seus servos,
quando ele tem a sua saúde abalada, ele rasga o seu manto e adora a Deus. É interessante, irmãos e irmãs, que ele não nega aqui a sua dor. Ele rasga as suas vestes, ele chorou, ele lamentou. Mas mesmo chorando e lamentando, Jó reconheceu a soberania de Deus. Amém? Ele reconheceu que Deus era soberano sobre a sua vida, ao ponto dele dizer no versículo 21, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A fé de Jó aqui, irmãos, permanece em tempo de crise. E a primeira pergunta que eu quero fazer a você é se a minha e se a sua fé permanece no tempo da crise. A sua fé permanece no tempo da crise. A sua fé em Deus permanece firme quando lhe falta algo. A sua fé permanece firme quando há enfermidades. A nossa fé permanece firme quando nós perdemos alguém que nós amamos. Nós sabemos, irmãos, que a dor é natural. A dor vai acontecer, a tristeza, a falta pela perda vai acontecer. Mas Jó, ele reconhece que Deus é soberano na sua vida. A fé de Jó permanece no momento da crise. Jó, irmãos e irmãs, não tinha apenas a teologia do só vitória. E nós, como igreja do Senhor, irmãos e irmãs, precisamos ter muito cuidado. Porque a gente costuma apenas cantar só vitória. Há um louvor que diz muito bem isso, né? É só vitória. É só vitória. É verdade, irmãos. Mas existem lutas. Existem provas. Existem dias que nós acordamos tristes. Existem dias que muitas vezes não queremos nem levantar da cama. Sim ou não? Sim. Existem dias que nós queremos ficar deitado em casa, não queremos ver ninguém. Isso não quer dizer que você está em pecado. Isso não quer dizer que você não ama a Deus. Mas são as circunstâncias da vida que muitas vezes nos levam a isso. Quando nós perdemos alguém, nós sentimos saudades, nós choramos, nós sentimos a dor da perda. Mas a gente não pode perder a nossa fé em Cristo Jesus. E a fé de Jó aqui, irmãos, vai permanecer no tempo da crise. Ele não tinha apenas a teologia que a sua vida era só vitória, mas a vida também é dificuldade, são lutas. A fé de Jó não era uma fé circunstancial. A fé de Jó era uma fé relacional. E outra pergunta que eu nos faço nessa noite é exatamente essa: a sua fé, ela é circunstancial ou relacional? O que é uma fé, irmãos, circunstancial? É quando a nossa fé está quando tudo está bem. É quando a nossa fé está quando nós temos o nosso emprego. Aí tudo está bem com Deus. Quando a nossa despensa está cheia, está tudo bem. Quando a nossa conta não está no vermelho, a minha fé em Deus está firme. Mas quando tudo isso falta, ou quando uma dessas coisas falta, a fé de Jó, irmãos e irmãs, não dependia da circunstância. A fé de Jó estava no relacional, na relação que ele tinha com Deus. Porque muitas pessoas, irmãos e irmãs, adoram a Deus pelo que Ele faz.
Não adore a Deus pelo que Ele faz. Adore a Deus pelo que Ele é. Diga para quem está do seu lado: não adore a Deus pelo que Ele faz, mas adore a Deus pelo que Ele é. E a gente canta um louvor falando sobre isso. Adore a Deus pelo que Ele é na sua vida. Adore a Deus pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Não adore a Deus pelas circunstâncias, mas adore a Deus pela relação que você tem com Ele. Perder, irmãos, não afastou Jó de Deus, mas perder fez com que Jó se aprofundasse mais ainda. A perda o levou a um relacionamento mais profundo com Deus. Quando você perde, você se relaciona mais profundamente com Deus. Quando há perdas na sua vida, você se aprofunda mais em oração ao Senhor, em comunhão com o Senhor. A perda, irmãos, levou Jó a um relacionamento mais profundo. Veja o que ele vai dizer no capítulo 42. Olha aqui para mim, irmãos, por favor, em nome de Jesus. Veja o que ele vai dizer no capítulo 42, versículo 5. Ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó não vai dizer isso, irmão, porque estava tudo bem com ele, mas ele vai dizer justamente porque ele estava mal, porque ele havia perdido os seus filhos, ele havia perdido todos os seus bens. Mas Jó, ele adorava a Deus não pelas circunstâncias, mas pela relação que ele tinha com Deus, que se aprofundava mesmo diante das perdas, ao ponto dele dizer: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando a perda vem, irmãos, a pergunta não é apenas por quê, mas quem você se torna diante disso. A dor não precisa matar a nossa adoração, mas a dor pode purificar. Amém? Amém. A dor não precisa matar a sua adoração, porque quando a dor mata a nossa adoração, a nossa fé é circunstancial. Se tudo vai bem, eu tenho alegria em adorar o Senhor. Mas nós precisamos adorar o Senhor, principalmente quando tudo vai mal. Amém? Amém. Em segundo lugar, irmãos, a perda é uma escola de identidade. E nós encontramos isso em outro homem chamado Gideão. De oprimido a libertador. A perda de Gideão vai transformar a identidade daquilo que estava dentro dele. Existia uma perda nacional em Israel. Israel perdia para os midianitas. Há 7 anos, Israel, tudo o que plantava, os midianitas, os inimigos vinham e levavam tudo e deixavam eles sem nada. Eles escondiam os produtos da agricultura nas cavernas. Mas todas as vezes que eles plantavam, o inimigo vinha e levava tudo deles. E existe uma tristeza na vida deste homem chamado Gideão. E o texto da palavra de Deus nos mostra
que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Ele estava escondido, ele estava com medo, existia medo externo, perdas externas e medo interno, e isso distorcia a identidade de Gideão. E o anjo vem até Gideão e vai dizer, olhe na sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 2. O anjo aparece a Gideão e diz: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão, irmãos e irmãs, não se via como um valente. Mas Deus via Gideão como valente. A perda, irmãos e irmãs, foi a preparação para revelar o propósito escondido dentro de Gideão. O medo levava Gideão a não achar aquilo que ele era. Ele achava que não era aquilo que Deus via nele. E muitas vezes, irmãos, quando há perdas na nossa vida, assim como Gideão, a nossa identidade é camuflada, a nossa identidade ela é distorcida. O inimigo vai dizer que nós somos fracos. O inimigo vai dizer que nós não conseguimos. O inimigo vai dizer: você não é filho de Deus, que você fosse filho de Deus, você não estaria passando por isso. Se você fosse filho de Deus, você estaria na bênção e não nas lutas, e não nas batalhas do dia a dia. E Gideão, ele se achava um fraco, que quando o anjo aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valente, ele não se acha valente. Mas Deus via Gideão assim. A identidade, irmãos, vai nos mostrar nessa história de Gideão. A perda do povo de Israel vai servir para preparar Gideão para ser um grande líder e realizar o propósito que Deus tinha na vida dele e para o povo de Israel. A identidade de Gideão, irmãos, é restaurada. E quando a nossa identidade é restaurada, ativa o nosso chamado. Quando Gideão entende quem é em Deus, perceba que ele se levanta para guerrear. Quando você entende quem você é em Deus, você não fica prostrado mesmo diante da perda. Diga para quem está do seu lado: quando você entende quem você é em Deus, você se levanta para realizar o chamado do Senhor. E é exatamente o que acontece com Gideão. A perda de tudo forjou o seu caráter. Não foi o fim para Gideão, irmãos, mas foi o começo de tudo. E eu quero dizer a você nesta noite, mesmo que haja perdas, mesmo que você ache que é o fim, pode ser o começo de grandes coisas na sua vida. Diga para quem está do seu lado: mesmo que você tenha perdido coisas, não é o fim. Pode ser o começo de grandes coisas na sua vida. Na vida de Jó foi o começo. Na vida de Gideão também foi o começo. Às vezes, irmãos, Deus permite que haja perdas em nossa vida, para aquilo que nós achávamos que era. O Senhor quer nos mostrar quem realmente nós somos nele. A dor pode desmascarar a falsa identidade e revelar o nosso chamado. Em terceiro lugar, irmãos, a perda ajusta a nossa fé. Diga para quem está do seu lado: a perda ajusta a nossa fé. É isso que o texto vai nos mostrar. Poderíamos citar outro homem chamado Pedro. Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 22.
versículo 31 a 34, vai nos mostrar essa história. Que a perda de Pedro vai levar a sua fé a ser ajustada. Pedro era um homem que confiava em si mesmo. Pedro era um homem que se achava o melhor de todos os discípulos. Pedro vai dizer ao Senhor: Senhor, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Ainda que essa turma toda aí negue o Senhor, jamais eu vou negar. Mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar. Mesmo que todos te deixem, eu não vou te deixar. E Jesus olha para Pedro, irmãos e irmãs, e diz: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro tinha fé, irmãos e irmãs, mas a fé de Pedro era baseada em si mesmo, não em Cristo. Deixa eu perguntar algo a você nessa noite: a sua fé está baseada em quem? Em você mesmo ou em Cristo Jesus? Muitas vezes nós achamos, irmãos, que a nossa fé está baseada em Cristo Jesus, mas muitas vezes também nós chegamos no altar do Senhor, entregamos os nossos pedidos, e quando voltamos para o nosso lugar, nós começamos já a pensar em quem a gente pode procurar para resolver. Um amigo, um irmão que pode resolver um problema, uma autoridade que pode resolver esse problema, e eu começo a agir pelas minhas próprias forças. E Pedro era este homem que achava que ele poderia resolver tudo na sua própria força. Tinha um temperamento intempestivo. Mas o Senhor vai mostrar a Pedro que essa autoconfiança que ele tinha em si próprio, ele precisava aprender a depender da graça de Deus. A fé de Pedro, irmãos, ele achava que era em Cristo, mas a fé de Pedro estava baseada em si mesmo. E o Senhor, neste diálogo com Pedro, vai profetizar a sua queda, mas também a sua restauração. Jesus sabia da queda de Pedro, mas Jesus também sabia da restauração de Pedro. Ele já estava preparado para restaurar Pedro. E no texto de Lucas, capítulo 22, versículo 32, o Senhor vai dizer a Pedro: Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. A perda, irmãos, da autoconfiança trouxe maturidade espiritual a Pedro. A palavra de Deus nos mostra que Pedro ali chorou amargamente quando o galo cantou. Mas Pedro, ele foi restaurado. E a fé de Pedro não era mais pela circunstância. A fé de Pedro agora dependia exclusivamente do Senhor. E a prova nos mostra, irmãos, é que ali no Pentecostes, é Ele quem se levanta com autoridade para pregar a palavra de Deus. Deus transforma a fraqueza de Pedro em ministério. E eu quero dizer a você nesta noite que Deus pode transformar a sua fraqueza em ministério. Diga para quem está ao seu lado: Deus pode transformar a sua fraqueza em ministério. Às vezes Deus permite, irmãos e irmãs, que haja perdas na nossa vida, para quebrar a nossa imagem de força, para que a gente possa andar pela graça dele. E Pedro vai depender disso. Pedro, ele é quebrado. Pedro vai aprender agora a depender da graça de Deus. A fé que permanece de pé, irmãos,
É a fé que passou pela queda e foi restaurada, sustentada por Jesus. Em último lugar, irmãos, a perda pode ser um propósito disfarçado. Eu vou repetir: a perda pode ser um propósito disfarçado. Diga para quem está do seu lado: a perda pode ser um propósito disfarçado. E nós encontramos isso em outro homem da história da palavra de Deus, do próprio Jesus Cristo. A perda tinha um propósito disfarçado. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 8 e 9. Olhe na sua Bíblia. A palavra de Deus nos diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Aleluia. A perda, irmãos, pode ser um propósito disfarçado. A cruz parecia derrota. Todos aqueles que eram levados ao madeiro, todos aqueles que estavam pendurados numa cruz, significava derrota. Aos olhos humanos, Jesus estava perdendo tudo: a sua posição, a sua honra, os seus amigos, a sua vida, ao ponto de até os próprios discípulos fugirem confusos, porque parecia o fim. É o que nós vemos nos discípulos de Emaús. É o que nós vemos em outros discípulos que saíram e foram pescar, voltaram às suas atividades normais. Mas a perda, irmãos, fazia parte de um plano maior. Jesus se entregou, não foi vencido, ele se deu. E João 10, 18 vai dizer que ele próprio diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou. A cruz, irmãos e irmãs, é o caminho necessário para a ressurreição e exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o texto de Filipenses diz que Deus